Agora veja essa história. Uma pessoa tem direito a receber R$ 1 milhão depois de ganhar uma ação na justiça. Mas o dinheiro é desviado com o uso de documentação falsa, legalizada num cartório do Rio de Janeiro. Esse é apenas um dos casos de falhas cometidas por cartórios, de acordo com o levantamento dos repórteres Marcelo Bruzzi e Adriana Cruz. A investigação jornalística revela que até um bicheiro que morreu em 2020 foi ressuscitado 13 vezes. Papel, selo, caneta e carimbo. Objetos simples, mas com o poder de arruinar a vida de alguém. Mais de 20 anos correndo atrás, você vê o negócio sumir assim do nada. Realmente é revoltante. É mais do que traição, é se sentir usado, se sentir manipulado. Quem vai imaginar que vão te roubar uma sepultura? O que aconteceu neste cemitério na zona sul do Rio de Janeiro, 20 anos atrás, ainda está cercado de mistério. A história começa quando a Maria Ana descobre que a sepultura da família estava vazia. Os restos mortais da irmã e dos pais dela, enterrados ali, desapareceram. Entrei em pânico e aí foi que eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo e pesquisar sobre esse assunto. A sepultura tinha sido vendida para outra pessoa por R$60 mil com o uso de um documento falso. E aí eu entendi por que esvaziaram o meu jazigo. Era para vender. Para mim, deu espanto, me aparece uma procuração com uma assinatura completamente diferente da minha. A perícia da Polícia Civil comprovou. A assinatura era falsa. O cartório que reconheceu a assinatura falsa como verdadeira foi o 16º ofício de notas na zona sul do Rio. No fim do ano passado, a história ganhou um novo capítulo. A Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio puniu a tabeliã Olívia Mota Cisino com 30 dias de afastamento. Depois de um recurso, a pena foi substituída pelo pagamento de multa. Procurada pelo Fantástico, a defesa da tabeliã informou apenas que se manifestou no processo. A Justiça cancelou a procuração falsificada e devolveu a Maria Ana a propriedade do jazigo. Até hoje eu não sei onde foram parar os restos mortais da minha família. Eu acho que eles foram para um ossário público, foram incinerados ou foram para o lixo mesmo. Se a procuração falsa permitiu a venda ilegal de um jazigo, o uso de um outro documento falso, validado em cartório, foi além. Ressuscitou um dos nomes mais conhecidos do jogo do bicho no Rio. Alcebiades Paz Garcia, o Bide, fuzilado quando chegava em casa depois do carnaval na Sapucaí, em 2020. 3 meses depois de ser assassinado, Alcebiades Paz Garcia teria caminhado por essa rua, entrado no 12º ofício de notas e aberto firma. Ou seja, o contraventor teria registrado a própria assinatura. O mesmo cartório ainda fez o impossível outras 3 vezes em 2020. Reconheceu por autenticidade a firma do bicheiro, como se ele estivesse aqui pessoalmente, com o documento original de identidade. A Corregedoria da Justiça do Rio também investigou outro cartório que ressuscitou o BID, o 15º ofício de notas, por ter reconhecido 9 vezes a assinatura do bicheiro assassinado. Esse documento, por exemplo, possibilitou a venda de uma moto aquática que pertencia ao contraventor. O cartório marítimo do Rio, onde a transferência de propriedade tinha que ser registrada, percebeu a falsificação e chamou a polícia. O caso ainda está sendo investigado. Havendo essa lesão, a gente vai ter que apurar para saber em que circunstâncias ela teria acontecido, a motivação e as pessoas todas que teriam concorrido para que essa lesão acontecesse. Pedro Castilho, tabelião do 12º ofício de notas, e Fernanda Leitão, tabelião do 15º, responderam a um processo disciplinar e foram punidos com suspensão pela Corregedoria da Justiça. A decisão destaca que não há dúvidas de que houve negligência no gerenciamento dos cartórios por parte dos tabeliães. Pedro Castilho não quis comentar a punição. A punição contra Fernanda Leitão está suspensa por uma liminar do STJ. O advogado Paulo Camargo
representa a tabeliã. Não importa as camadas de segurança que a gente implemente, não importa os níveis de mecanismos que a gente implemente para tentar evitar fraude. Eu sempre vou contar com a falha humana e com a ação criminosa. Quando recai dúvida sobre a autenticação de uma assinatura, a autenticidade de uma assinatura, o que está em risco é a segurança de todos os negócios jurídicos que são celebrados na sociedade. Do nascimento à morte, momentos marcantes passam por um cartório. O contrato da compra da casa própria, de um carro, um casamento ou um divórcio. Um documento autenticado tem o que se chama de fé pública. Assinatura, selo, carimbo transformam um pedaço de papel em verdade. Este especialista em direito notarial diz que os serviços prestados pelos cartórios são cruciais para a segurança jurídica e a organização da vida civil no Brasil, e que servem de instrumentos de cidadania que asseguram o reconhecimento e a proteção dos direitos individuais. O sistema notarial e registral no Brasil, ele oferece segurança e confiabilidade pelos títulos que são emitidos, pelo critério e pelo rigor técnico a qual esses documentos são analisados. A fiscalização dos tabeliães, também chamados de notários, é feita pela Corregedoria Geral dos Tribunais de Justiça. O notário e o registrador respondem por todos os danos, todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo. Pessoalmente, ele responde pessoalmente porque ele recebeu a delegação e responde pelos substitutos que ele designar ou os escreventes que ele autorizar. A lei prevê 4 punições. A mais grave é a perda da delegação, quando um tabelião é afastado em definitivo do seu cartório. Foi o que aconteceu com Gilberto Gonçalves Augusto. Ele era o responsável pelo 4º Ofício de Justiça de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, e assumiu como representante do Estado outro cartório, depois da morte do tabelião. Gilberto Augusto foi acusado pela Corregedoria de desviar deste cartório dinheiro público, que deveria ter sido repassado para o fundo do Tribunal de Justiça. Esta semana, houve uma decisão da Corregedoria mantendo a punição. Ainda cabe recurso. Nós procuramos o tabelião e o advogado dele, mas não tivemos retorno. Assinar uma procuração é entregar o controle de suas decisões para alguém. O documento é um símbolo da confiança em outra pessoa. Raquel Otila mora em Portugal e procurou a polícia para denunciar uma suspeita de fraude. A empresária nega ter assinado 5 documentos que estão com o nome dela, 4 procurações e um contrato. Por 16 anos, ela foi casada com o ex-senador e atual suplente Ney Suassuna, do Republicanos. Quando o casamento chegou ao fim, os dois não entraram em acordo pela divisão dos bens. Pelos documentos questionados, ela deixa a administração de 2 empresas próprias nas mãos de outras pessoas, entre elas o ex-marido. Esses documentos só poderiam ter sido validados com a assinatura por autenticidade da empresária, ou seja, ela precisaria estar na presença de um tabelião ou escrevente do cartório. Nessa época, eu já não morava no Brasil. Eu sequer estava no país. Então, assim, é impossível que eu tivesse assinado presencialmente essas procurações. Raquel apresentou à Delegacia de Defraudações do Rio um documento da Polícia Federal para provar que não estava no Brasil nas datas das assinaturas, entre maio de 2020 e novembro de 2021. Na semana passada, o Ministério Público denunciou uma funcionária do cartório e Ney Suassuna pelo crime de falsificação de documento público. A denúncia foi rejeitada na Justiça. A decisão destaca insuficiência de elementos probatórios, autorizadores de indícios de autoria do delito ou de prova de materialidade para a deflagração da ação penal. O MP disse que ainda não foi notificado sobre a decisão. A investigação contra o cartório continua na Corregedoria Geral da Justiça. Sobre a rejeição da denúncia, o MP ainda pode recorrer. Nós falamos com Ney Suassuna por telefone, mas ele não quis gravar a entrevista. Em depoimento à polícia, ele negou que tenha falsificado documentos ou procurações e disse que pretende adotar medidas contra Raquel por denunciação caluniosa.
A Corregedoria da Justiça abriu um processo disciplinar para apurar indícios de possível falha gerencial da tabeliã Fernanda Freitas Leitão. E é impossível exigir que a tabeliã ela seja onipresente e esteja ao lado de todos os funcionários 24 horas por dia, enquanto eles praticam seus atos. Se assim o fosse, não tinha razão de ser dela ter funcionários. A responsável pelo 15º ofício de notas está suspensa por 60 dias, mas por outro motivo. Um documento falso que destruiu as esperanças de uma família da zona norte do Rio. Era a pandemia quando uma carta chegou para uma senhora de 82 anos. O comunicado da Receita Federal dizia que a aposentada tinha caído na malha fina. O motivo? Ganhou R$1 milhão e não pagou imposto. A família descobriu da pior forma possível que um longo processo contra a União tinha chegado ao fim. A idosa tinha direito a um precatório, uma ordem judicial para o pagamento de dívidas de governos, mas o dinheiro nunca caiu na conta dela. Os filhos conversaram com a nossa equipe e preferiram não se identificar. Indignação, revolta, depois de tantos anos você batalhando por uma coisa, né? Realmente é revoltante, no mínimo revoltante. Essa procuração falsificada foi a chave do cofre. Pelo documento, a idosa deixou nas mãos da advogada Laís Vale o poder para sacar o dinheiro. A assinatura falsificada da vítima foi reconhecida por autenticidade no 15º ofício de notas. A família procurou a polícia, a advogada passou a ser investigada e a justiça determinou a quebra do sigilo fiscal dela. O extrato não deixa dúvidas. A transferência de R$1 milhão caiu na conta da advogada. Um dia depois de receber o dinheiro, Laís repassou mais de R$600 mil para outra conta. E aí a história ganhou mais um personagem. Ela acusa o advogado Daniel Solis de receber esses valores. Ele trabalhava no escritório que representou a vítima no processo que deu origem ao precatório. Laís aceitou dar entrevista e argumentou que foi até o banco a pedido de Daniel, com quem tinha uma relação de confiança. Eu não tinha conhecimento que essa procuração era falsa, com assinatura falsa. E ele me pediu para eu receber o dinheiro e deixar na minha conta a parte dele. R$400 mil. Qual é o nome desse advogado? Daniel Eduardo Solis. Eu acreditava que era de honorários da parte do Daniel e que em nenhum momento, eu fiquei com dinheiro de idosa. Vou à delegacia, vou prestar meu esclarecimento. Vou falar o que tiver que falar. O depoimento da advogada está marcado para amanhã. O delegado Mário Luiz da Silva disse que o advogado Daniel Solis também é investigado. Daniel não respondeu às nossas mensagens e nem atendeu às ligações. A tabeliã Fernanda Leitão tem ainda outra punição de 75 dias de afastamento pela descoberta de selos do cartório dela encontrados pela polícia numa loja investigada por vender carros roubados com documentos falsos. O advogado da tabeliã afirmou que o cartório está recorrendo das punições em todos os casos citados na reportagem. O 15º ofício de notas é um dos maiores cartórios de notas do Brasil, que a gente acumula nos últimos 5 anos mais de praticamente 6 milhões de atos. A gente tem menos do que 0,01% de atos questionados. E dentre esses, estão inseridos esses 4 casos. Foram reforçados os procedimentos de segurança do cartório. Hoje a gente tem trocas de senha, autenticação de 2 fatores, que a gente melhorou em muito o nosso mecanismo. Na semana passada, enquanto o Fantástico gravava essa reportagem, a Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Rio publicou novas regras. Os cartórios serão obrigados a tirar fotos ou coletar impressão digital no momento da abertura de firma. Além disso, os atos de escrituras, procurações públicas, atas notariais e testamentos deverão ser gravados em vídeo. Para as vítimas, o desfecho dos casos ainda está bem longe de um fim. Acho que a gente tem uma luta aí pela frente. Eu não quero que isso fique impune de jeito nenhum. Tudo isso está na justiça, está sendo investigado e eu espero que a verdade apareça, só isso.
Em nota, a Corregedoria Geral da Justiça do Rio reafirmou o compromisso com a integridade e transparência no exercício da fiscalização e ressaltou que todos os indícios de irregularidades ou desvio de conduta são tratados e apurados com o máximo rigor, sempre de forma técnica, célere e responsável. Também em nota, o Colégio Notarial do Brasil, que representa mais de 8 mil tabelionatos no país, defendeu a urgência na integração entre todas as bases de dados dos órgãos de identificação civil e disse que essa medida vai fortalecer os mecanismos de verificação de identidade e aperfeiçoar a segurança jurídica na prática dos atos. A Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, informou que abriu um processo ético-disciplinar para apurar a conduta da advogada Laís Vale. Em relação ao advogado Daniel Solis, a OAB disse que todos os fatos novos serão objeto de apuração. Sobre a venda da sepultura, entramos em contato com o escritório de advocacia que atende a Santa Casa de Misericórdia, que era responsável pelo jazigo na época da falsificação da procuração, mas não tivemos retorno.